Olá pessoal, então estamos aqui mais uma vez. Vamos falar hoje sobre Ashtanga Yoga, entender um pouco do Ashtanga Yoga como um conceito e também como prática que vem a ser essa abordagem na qual Patabi Joyce propagou aí para o mundo todo e hoje a gente possui praticantes ao redor de todo o mundo. Yoga, todos sabem, significa união. Essa união ela parte de vários princípios, não necessariamente apenas união com Deus, mas também pode ser união entre você e sua respiração, união entre sua respiração e sua mente. Yoga significa yud, de juntar. A gente tem um resquício dessa palavra que passa pelo latim, chega no português, que chega como conjugue, né, de juntar. Também existem outros termos, por exemplo, no Bhagavad Gita, além do yoga, aparece um termo muito importante também nos Upanishads, né, chamado yukta. Yukta significa literalmente conexão, né? Então, o termo yoga ele já é existente há milhares de anos na Índia. O que Patanjali fez, o que esse grande líder espiritual, que é tido até como uma encarnação divina de mais ou menos aí 2000 anos atrás, o que ele fez quando ele propôs o Yoga Sutra, que vem a ser esse livro no qual nós estudamos, é organizar uma abordagem, uma nova metodologia. Ele organizou o yoga em 8 partes, chamado Ashta, 8 angas, membros ou partes, e titulou como isso como Ashtanga Yoga. Então, a partir de Patanjali, foi o precursor, digamos assim, do que se considera yoga como uma linha, como uma corrente de pensamento, como uma tradição ortodoxa, tradicional na Índia, porque até então o yoga era um termo utilizado na filosofia, em inúmeras filosofias. A gente vai encontrar yoga nos Vedas, nos Upanishads, nos Puranas principalmente, enfim, em várias correntes tradicionais, religiosas, digamos assim, espiritualistas na Índia, sempre utilizavam desse termo yoga. Mas é a partir de Patanjali, por ter proposto de maneira organizada o Ashtanga Yoga no Yoga Sutra, nesse livro, então é a partir dali que o yoga nasce como uma escola, digamos assim, como uma metodologia no qual o título dessa corrente se chama Yoga. Bom, Ashtanga Yoga se constitui de Ashta, como eu disse, 8 Anga membros. Então o primeiro membro é Yama. Yama significa os valores éticos, morais, os princípios no qual estabelece uma relação contigo e o ambiente externo. Então, e esse Yama Patanjali propõe 5 princípios. O primeiro Yama vem a ser Ahimsa, que significa não violência. O segundo Yama é Satya, que vem a ser veracidade, ser veraz. O terceiro vem a ser Asteya, não ferir. Desculpa, significa não roubar. Depois o quarto significa Brahmacharya, que significa conter a energia sexual e utilizar de maneira correta. E depois, por último, vem a ser Aparigraha, que vem a ser não ser possessivo, ter controle das posses. Logo, o segundo passo vem a ser Niyama, que são princípios de estabelecer uma relação saudável conosco mesmo, interna, com o nosso universo interno. Então, o primeiro vem a ser Shauncha, que significa literalmente limpeza. Depois, Santosha, que significa contentamento. O terceiro vem a ser Tapha, que significa disciplina. O quarto vem a ser Swadhyaya, a autoobservação e o estudo dos textos. Logo, o quinto vem a ser Ishvara Pranidhana, que vem a ser entrega ao divino. Então, esses dois primeiros angas, esses dois primeiros membros do Ashtanga, são a base ética e moral que nos conduz para que a gente possa estabelecer uma boa relação com o ambiente externo que está fora de nós e com o ambiente externo que vem a ser essa casa na qual o nosso ser reside, que vem a ser esse corpo,
né? O princípio básico aí da filosofia Sankhya, do Vedanta, na qual o livro, no qual os ensinamentos de Patanjali se baseiam, vem a ser o entendimento de que nós não somos esse corpo e somos, em essência, transcendentais, somos espirituais. Ou seja, nós somos uma energia purusha, espiritual, que reside nesse corpo material, chamado de Prakriti, ok? O terceiro membro vem a ser asana. Asana, a tradução literal vem a ser assento. Mas também nós podemos abordar de maneira mais filosófica, no sentido de praticar asana, no sentido de assentar, de estar presente, mas também o asana se traduz como essa abordagem de técnicas fisiológicas e psíquicas, respiratórias, para que possamos desenvolver melhor, digamos assim, condição para que possamos seguir na prática de Ashtanga. Então, o próximo, quarto membro, vem a ser Pranayama. Pranayama significa energia, controle da energia vital. E esse controle da energia vital, ele é dado através de técnicas de respiração. Então, quase sempre Pranayama se traduz como exercícios respiratórios. Ok? Logo após Pranayama, nós chegamos ao quinto, que vem a ser Pratyahara. Esse quinto membro, Pratyahara, significa a retenção dos sentidos. Ou seja, trazer toda a atenção para dentro. Uma vez que você controla a sua energia vital, você traz a sua atenção para dentro. Você não olha mais para fora, você olha para dentro. Você não toca mais para fora, você toca para dentro. Você não interage mais com o ambiente externo, você interage com o ambiente interno. O sexto membro se chama Dharana. Dharana significa concentração num ponto. Significa que após você ter trago toda a sua atenção para dentro, você coloca a sua atenção num ponto. E aí esse ponto ele vai variar de acordo com a sua meditação, de acordo com a sua fé, de acordo com a sua linha de pensamento, né? E logo após Dharana, esse ponto de concentração, é dito que isso se aflora, isso se transmuta numa condição meditativa, que vem a ser o próximo membro, chamado Dhyana, ou seja, a tão famosa meditação. Então, a partir de uma concentração intensa, que é o sexto membro, parte para o sétimo membro, que Patanjali coloca que vem a ser a meditação. Então, você medita naquele ponto. Então, você se torna aquele ponto após uma longa concentração nele. E por último, chegamos ao fim, o último membro do Ashtanga Yoga se chama Samadhi, que vem a ser transe, ou seja, essa elevação. Então, o Samadhi significa que é o momento em que você se transforma, você realmente vivencia no cerne do seu ser esse ponto de meditação. Então, isso se chama transe, ou seja, o transe espiritual. Quando você transita no que é realmente puro em você, no que é real em você. Então, isso é Ashtanga, de acordo com a filosofia de Patanjali. Ok? Então, Ashtanga, Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Observâncias internas, observâncias externas, posturas psicofísicas e assentamento, controle da energia vital, trazer os sentidos para dentro, concentração, meditação e transe espiritual. Isso é Ashtanga Yoga. Bom, e qual é a ligação disso com o que fazemos hoje proposto por Pattabhi Jois? O grande ponto é que Pattabhi Jois sempre afirmava que essa prática de asanas que a gente faz de acordo com o método, ela é Ashtanga Yoga. Por quê? Porque quando nós levamos a sério, de maneira fidedigna, esse método, ele vai nos trazer todos os benefícios no qual Patanjali propõe no Ashtanga Yoga. Então, por isso Pattabhi Jois chama essa prática de Ashtanga Yoga. Ou seja, de maneira assim objetiva, para que nós possamos entender, o asana é o carro-chefe do nosso trabalho hoje, dessa abordagem proposta por Pattabhi Jois. Mas é dito que quando se pratica esse asana de maneira constante,
essa abordagem vai trazer todos os angas, esses outros 7 partes que Patanjali propôs no seu livro Yoga Sutra. Então, por isso é chamado de Ashtanga Yoga. O ponto é que nós, na didática, nós não praticamos de maneira organizada dentro do que Patanjali colocou, no sentido que primeiro os valores éticos morais, depois o asana, depois do pranayama, não. Existe agora uma abordagem proposta por Patabi Jois, que vem de Krishnamacharya e que o seu neto Sharati continua ensinando, que vem a ser essa sequência de asanas organizada através dos vinyasas, que são movimento e respiração. E existem séries, e são organizadas de maneira muito terapêuticas. Então é dito que a longo prazo, quando você pratica essa abordagem, esses angas do Ashtanga eles vão se manifestando na sua vida e você se torna um Ashtanga Yogi, de acordo com Patanjali. Agora é claro que quando nós vamos adentrar aos inúmeras informações que Patanjali propõe no livro Yoga Sutra, a gente consegue ver claramente os sintomas disso dentro da abordagem do Patabi Jois e do Sharati. Então existe uma ligação muito direta nessa abordagem, porém ela é uma ligação direta, mas ela não é clara num primeiro momento, porque ela não segue a sequência no sentido de primeiro yama, niyama, asana, pranayama. Nós começamos no asana, nos mantemos no asana e logo em determinado momento é dado pranayama em algum momento para alguns alunos mais avançados que já têm uma certa, digamos assim, estrutura física proposta pelos asanas, então entra processos de pranayama, mas a grande questão é que o Ashtanga colocado por Patanjali há 2000 anos atrás e o Ashtanga que nós fazemos hoje, essa metodologia conhecida e praticada por todo mundo, são a mesma proposta, porém organizadas, a didática ela difere um pouco. Mas a proposta é a mesma, não só como todas as yogas, que é alcançar esse yukta, essa conexão com o eu divino, mas ao mesmo tempo ela nos propõe todos os sintomas no qual Patanjali esclareceu no Yoga Sutra e que se manifestam agora nessa prática. Ok, espero que vocês tenham entendido, que eu possa ter colaborado de alguma maneira. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima.